O primeiro deles eu queria começar com dinossauros. Eles existiram? Você acredita que os dinossauros existiram de verdade? O engraçado é que, falando por mim, desde a época da escola, quando a gente fazia feiras de ciências, eu lembro que uma vez, uma das minhas primeiras feiras de ciências foi a maquete de um vulcão, claro. Toda criança já fez um vulcão de papel crepom e colocou bicarbonato com vinagre para imitar a lava. E aí colocava anilina ou coloral para pintar de vermelho. Mas, além disso, eu fiz uma maquete com um dinossauro. Isso era o quê? Anos de 95, 96, não vou entregar muita idade. Mas eu lembro que a principal pergunta que todos os jurados, que eram professores acadêmicos, perguntaram sobre o meu trabalho era o seguinte: mas você acredita em dinossauro? Eu tô falando década de 90. Até a década de 90, uma grande parte da população sequer acreditava que os dinossauros tinham existido. Mas eles existiram? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, se você procurar na Bíblia a palavra dinossauro, ela não vai estar. Ela não existe, ela nunca é mencionada lá. Ela é mencionada, mencionado grandes monstros marinhos ou grandes monstros na terra, como Leviatã ou Behemoth, no livro de Jó, e dragões. Fala-se muito sobre dragões, principalmente no livro de Apocalipse. Mas o interessante é que, quando uma coisa se repete em todas as culturas, independente da fé daquele povo, e com locais muito distantes uns dos outros, merece acender uma luzinha na nossa cabeça. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para facilitar a sua vida. As pirâmides. Nós sabemos que tem as pirâmides mais famosas, são a do Egito, né? Que fica lá no norte da África. Mas nós temos pirâmides nas Filipinas. Nós temos aqui na América as grandes pirâmides do Império Maia, todas muito parecidas, todas sempre construídas voltadas para o mesmo ponto, todas fazendo o alinhamento com as constelações. Por que as civilizações, mesmo sem ter contato nenhum, construíram grandes obras muito parecidas? Outra coisa é quando você começa a ver manifestações de desenhos. Todas as civilizações começam a falar sobre grandes monstros que assolavam a Terra. Você vai ver as pinturas rupestres com monstros enormes que hoje a gente dá o nome de dinossauro. Mas se você vê os filmes da China ou do Japão, sempre tem aqueles dragões nos ares ou no mar. Então são sempre as mesmas espécies, sem contar sobre o monstro do Lago Ness, que a gente nem sabe se era um peixinho que estava entortado ali na hora da foto. Mas fato é, muitas civilizações, sejam elas antigas ou recentes, falam sobre grandes monstros que viveram na Terra e grandes monstros que viveram no mar. Existe uma teoria chamada teoria da brecha. Essa teoria diz que deixa eu ver se é isso mesmo, que fala sobre a extinção dos dinossauros com a queda de um meteoro. Mas se você leva isso para a Bíblia, você passa a entender que talvez eles sejam extintos não na queda do meteoro, mas talvez com um dilúvio. Porque até aquele momento, se houvesse um meteoro para extinguir alguma raça, logo teriam extinguido todas. Essa teoria, ela fala que esse meteoro, grande meteoro, ele pode ter caído ali na região do México. Porque existe uma cratera abissal ali, que poderia provocar ondas de até 1 quilômetro. Então, se um tipo de terremoto desse, uma cratera dessa,
mudaria completamente o ambiente da Terra. Não mataria apenas os dinossauros, mataria todas as espécies, afogaria todas as plantas, né? Óbvio, não mataria aqueles que são do mar. Eles não morreriam, os peixes não morreriam afogados, a maioria. Mas o oxigênio, mesmo o oxigênio do mar, os peixes precisam da movimentação dos oxigênios, do oxigênio da atmosfera que vai para o mar. Então, com esse oxigênio rarefeito, a gente ia ter um restart, um reinício de todo tipo de vida. Então, quando se pensa em uma queda de um meteorito, a gente pode pensar em milhões de anos atrás, ou pelo menos dezenas de milhares de anos atrás. Mas não foi um meteorito, não foi Satanás quando ele caiu na Terra? Você acredita que eu já ouvi muito isso? Eu já ouvi muita gente dizer que o texto de Gênesis 1, quando diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, está dizendo o seguinte: ó, Deus fez tudo e estava tudo lindo e perfeito. E aí na parte 2 diz: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do caos ou do abismo. E aí disse Deus: haja luz, e ele recomeça o processo de criação. Algumas pessoas dizem que Satanás cai ali, ó, naquele momento, é expulso do céu naquele momento. No princípio criou Deus os céus e a terra, estava tudo lindo e maravilhoso, aí há a queda de Satanás, quando ele cai, destrói tudo, e seria o meteorito, ou o meteoro que colidiu com a terra e criou a sua destruição de toda a vida, tendo que reiniciar. Não acredito nisso, tá? Até porque eu não acho que a queda de Satanás e dos seus anjos traria a destruição física da terra instantânea. Nós sabemos que o mal destrói, ele causa o caos e a calamidade, mas não de uma forma como um meteoro, gente. Não vejo condição nisso. Mas acredito sim que houve em algum momento um meteoro. A gente sabe que os planetas eles são atingidos por meteoros o tempo inteiro, por meteoritos. A gente olha para a Lua, um satélite, que ela é cheia de cavidades, cheia de buracos, que é de choques, de pedaços de rochas espaciais. E na Terra acontece isso a todo momento, só que pequeninos pedaços que queimam ao entrar na atmosfera. Fato é que já aconteceu isso antes, há milhares de anos, e fato é que o livro de Apocalipse diz que vai acontecer de novo.